Boa tarde, paz do Senhor Jesus. Como estamos nessa tarde do dia 30 de setembro? Glória a Deus, aleluia. Vamos para mais um devocional de hoje, o devocional do dia 30 de setembro, amém? E a palavra, o versículo de hoje está no livro de Deuteronômio 32, versículos 11 e 12, amém? Amém. Amém. Vamos lá. E a palavra é forte para mim e para você. Amém. Eu tenho até um papelzinho amarelo aqui que eu escrevi assim: o Senhor me encontrou assim. Nessa palavra. O Senhor me encontrou assim. Querido e querido, esse capítulo de Deuteronômio 32, versículos 11 e 12, é o cântico que Deus deu a Moisés. E hoje eu oro para que Deus, Ele venha dar esse cântico a mim e a você. A palavra de Deus, primeiro, ela é para mim. Sempre ela é para mim. Sempre. Tanto é que antes de eu orar, antes de eu dividir, antes de eu ligar a câmera e gravar, eu oro comigo. Eu busco o Espírito Santo primeiro para mim. Vamos, Espírito Santo, orar comigo, vamos me ensinar, vamos falar comigo, vamos me exortar. Ensina para mim. Fala comigo, Espírito Santo. Depois eu vou dividir com você. Depois eu vou estudando a Bíblia juntos. Não é eu vou estudar com você, ensinar só para você, não. Então, primeiro é para mim. Sempre a palavra de Deus é para mim. É para mim. Depois eu compartilho com você. Então, aqui é o cântico de Deus. É o cântico que Deus deu a Moisés. Então, minha oração hoje é que esse cântico, o Senhor venha dar esse cântico para você. E eu escrevi aqui o cântico que Deus deu a Lute, o cântico que Deus deu a você, que está me ouvindo. Então, inclina, eu oro para que você, em nome de Jesus, o Espírito Santo, ele venha inclinar, você venha inclinar vossos ouvidos, aleluia. Inclinai vossos ouvidos. O versículo 1 fala assim: inclinai vossos ouvidos, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Versículo 2, que o meu ensinamento, a palavra de Deus, goteje como chuva, e as minhas palavras destilem como brando orvalho, como chuva suave sobre a relva, que viceja, como garoa revigorante para as plantas verdejantes. Eu vou proclamar o nome de Yahvé. Quanto a vós, glorificai a grandeza do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele é a nossa rocha. Suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, Deus é sábio e Deus é justo. Glória a Deus. Meu querido e minha querida, a palavra de hoje, Deuteronômio 32, versículos 11 ao 12. Tá? Antes de eu ler o 11, eu quero falar para você como que Deus encontrou o filhinho dele. É assim que ele me encontrou, é assim que ele encontra você, que ele encontrou você, é assim que ele encontra todos. Deus o encontrou perdido. Deus a encontrou perdida numa terra deserta e inóspita, numa região onde viviam animais ferozes. Achegou-se a Israel, achegou-se a Lude, achegou-se a você, e dela cuidou, aleluia. Protegeu-me, protegeu você, protegeu ele, como a pupila dos seus olhos. Aí vem o versículo 11 de hoje. Como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre seus filhotes, em seguida estende as suas asas para apanhá-los, carregando-os sobre elas, o Eterno sozinho o levou.
Nenhuma divindade estrangeira o ajudou. Olha só. Nenhuma divindade estrangeira o ajudou. O Eterno sozinho o levou. Nenhuma divindade estrangeira o ajudou. Amados, esse capítulo 32 é lindo. Esse capítulo 32 é lindo. Lindo, né? Chora não, Ludmila. Vamos para a mensagem. E é engraçado que Deus é maravilhoso, Ele o tempo todo está em comunhão conosco, respondendo o que nós conversamos. E ontem eu e meu esposo conversávamos sobre essa mensagem. Sobre essa mensagem não, sobre um assunto, e a mensagem hoje vem a resposta de Deus. Olha só, querido, querida. Como águia, eu vou falar sobre o que eu conversava, que tem a ver com essa palavra, e você vai entender. Como águia que desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhos, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com eles Deus estranho. Assim Deus foi comigo. Assim Deus foi comigo. E eu tenho esse papelzinho amarelinho, meu post-it colado aqui. O Senhor me encontrou assim, num deserto inóspito, no cativeiro. Chegou-se, cuidou de mim, me protegeu, salvou-me. O Senhor, Ele é minha rocha. Ele é minha rocha. Glória a Deus. Querida e querida, amigo e amiga, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele tem prazer em conduzir, tá? As tenras avezinhas que estão sob o seu cuidado até à beira do precipício e mesmo em empurrá-las ao abismo de ar, para que possam aprender a conhecer o desconhecido poder de voo que possui, o qual lhe será para sempre um prazer. Eu vou explicar. Se na tentativa elas são expostas a perigo a que não estão acostumadas, Ele, o nosso Deus querido e Pai, está preparado para se colocar debaixo delas e levá-las para o alto em suas poderosas asas. Oh, glória! Quando Deus leva algum de seus filhos a uma situação de dificuldade sem precedentes, Ele pode sempre contar, o filho, eu, filha, você, filho, pode sempre contar com Ele para livrá-lo. Amém? Estávamos conversando sobre isso ontem. Quando Deus põe um peso sobre nós, Ele sempre põe um braço debaixo. Aleluia! Estávamos conversando sobre isso ontem. Eu nasci num berço, meu esposo nasceu em outro, totalmente diferente, mas diferente, mundos totalmente diferentes. O Deus é o mesmo. Provérbios fala isso. A semelhança minha, sua, de todos nós, de toda a terra, é uma só. O Deus é o Criador meu e seu. Aleluia, glória a Deus. Dia lindo esse. Dia de louvar o Senhor, como diz o Salmo 150. Deus é maravilhoso. E vocês vão entender por que eu estou glorificando o Senhor. Mas antes de eu contar o que eu quero falar, do testemunho que tem a ver com essa mensagem, eu vou continuar e vou dar um exemplo de uma florzinha, tá? Vem cá comigo. Havia uma plantinha pequena e mirrada. A metáfora vai ser uma plantinha pequenininha, mirrada, raquítica, e ela crescia à sombra de um carvalho. Olha só, uma plantinha feinha que crescia à sombra de um carvalho. Quem conhece carvalho? Carvalho é um carvalho, né? E a plantinha gostava da sombra que a cobria, né? O carvalho cobria ela. E sabia apreciar a quietude que lhe garantia seu nobre amigo Carvalho. Como chamava o amigo dela? Carvalho. O nome até combinou, né? Carvalho.
Mas uma bênção estava reservada para aquela plantinha, só que ela não sabia. Ela achava que a vida dela era abençoada porque o carvalho estava ali todo dia. Amém? Vamos lá. Um belo dia, lá veio o lenhador e derrubou o carvalho. A pequena planta chorou. A plantinha raquítica, mirradinha, chorou e exclamou: foi-se embora o meu abrigo. Todos os maus ventos soprarão sobre mim, ela pensou, chorosa. Toda tempestade procurará arrancar-me. Ela chorou, chorou, chorou. Não, não, disse o anjo daquela florzinha mirrada, raquítica. Agora o sol vai banhar você. Agora as chuvas cairão mais copiosamente sobre você. Agora a sua forma raquítica se expandirá em beleza. E a sua flor, que nunca pôde desabrochar em toda a sua perfeição, sorrirá ao sol. E os homens dirão: como cresceu em importância aquela plantinha que era tão mirrada, tão raquítica, tão feinha? Como ficou linda, como ficou bela, depois que retiraram o carvalho, que era sua sombra e alegria. Meu querido irmão e minha querida irmã, você não vê? Pois você não vê que Deus pode tirar todos os seus confortos? Pois Deus pode tirar todos os seus privilégios para fazer de você um crente melhor? Pode. Para fazer você crescer? Presta atenção. Pois o Senhor sempre treina os seus soldados. Olha aqui a revelação. Sempre treina os seus soldados. A palavra Leó de Israel. Ele treina os seus soldados. Não em colchões de pena. Não é esse treinamento que Deus dá. Mas levando-os para fora e fazendo-os exercitar-se em marchas forçadas, em serviços pesados. Ele os faz atravessar rios a nado, correntes a val, escalar montes e fazer longas caminhadas, carregando o quê? As costas pesadas, mochilas de quê? Sofrimento. Fácil. E ontem estávamos, como eu falei, eu e meu esposo conversando sobre isso. Eu estava conversando sobre isso. E eu falei com ele. Eu falei com ele assim: olha, Deus é maravilhoso nessa perfeição. O assunto era esse, eu nem sabia dessa mensagem, nem sabia desse versículo, nem passava pela minha cabeça. Só que eu falei com que Deus trabalha. Ele trata a nossa alma diariamente, todos os dias. E eu, como ele me deu o dom de psicólogo, estudei para isso, né? Teologia e psicologia juntas. E eu amo isso, esse dom que ele me deu, agradeço todos os dias. Eu estava analisando as pessoas do meu contexto e analisando essa bagagem, essa mochila de sofrimento que o Senhor vai dando, Ele vai trabalhando dons, né? E tudo. E examinando que o meu berço é um, do meu esposo é outro, das pessoas que eu relaciono são, né? São outros berços. E analisando esse contexto no decorrer, você vai vendo que Deus vai trabalhando em nossas vidas. E analisando, eu falei, gente, como Deus é perfeito. Se nós prestarmos atenção no propósito que Deus está nos dando, o tempo todo Ele está cuidando, Ele está zelando, nos protegendo como a pupila dos seus olhos. Amém? Ele está fazendo o que Ele fez com essa florzinha. Ele tira tudo
para nos fazermos pessoas melhores, em prol do seu reino, em prol de sua obra, como para sermos cristãos melhores, para Cristo e em Cristo. Então, aí eu virei e falei com meu esposo assim, pensando em berços diferentes, falei assim, uma pessoa que tem muito, ele vai lapidando, para fazer a pessoa mais forte, para a pessoa, né, você tá entendendo? Mas eu falei para ele assim, e uma pessoa que nunca teve nada, como que é? E aí ainda tem as provas, ainda vai ter nas provas, é o soldado. Porque todos o Senhor está levando para sermos o que? Soldados, guerreiros, fortes do Senhor. Então todos o Senhor está trabalhando para isso. Todos com esse objetivo aqui. Então, este é o método que ele usa para fazer soldados. Então, isto ontem veio na minha cabeça. Todos. Nós temos que, então, aí tudo coopera para o bem daqueles que creem no Senhor. Nós temos que em tudo dar glória, em tudo dar graças e nunca murmurar. Louvado seja o nome do Senhor em tudo. Por quê? Porque não é vestindo de belos uniformes para se, jactarem à porta das barracas e sermos olhados como finos cavalheiros ou damas pelos que circulam nos parques. Oh, não! Deus sabe que os soldados só são formados aonde? No campo de batalha. Amém? Não em tempos de paz. Oh, glória! Bem, meu irmão, minha irmã, será que isso não te explica tudo? Porque isso me explicou muita coisa. E eu fiquei assim, com essa carinha aqui de regozijo, de alegria. Porque no tempo que eu tenho de vida, passou aquele filme do ventre até hoje, eu falei, eita glória. Então tudo é para ser uma soldada do Senhor, forte, a serviço de Deus. Amém? Para servir ao Senhor, o reino do Senhor. Então tudo, aí vem outra história. Tudo que você passa, meu irmão, minha irmã, na luta, na guerra, você aprende, aí você coloca na sua mochila de sofrimento e você serve como testemunho para o outro. Amém? Você não é para você lamentar e ficar, não. É para você vencer com Cristo em Cristo e continuar lá na batalha, como soldado, como guerreiro. Então, não estará o Senhor tomando as graças que estão em você e fazendo-as desabrochar? Como essa flor linda? Lançando-o no calor da batalha, não estará o Senhor desenvolvendo em você as qualidades do soldado? É a pergunta que eu te faço hoje. Soldado do Senhor ou soldada? Guerreiro ou guerreira? Querido e querido, o Senhor está buscando hoje soldados e soldadas do exército de Cristo. Ele está procurando. E não deverá você usar todos os recursos que Ele lhe deu para sair mais do que vencedor, mais do que vencedora? Amém? Porque tudo que você passa do ventre até o dia de hoje, tudo coopera para o bem daqueles que creem. Tudo. E eu falo mais. O Senhor, como águia que desperta sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, nós somos os filhotes, e em seguida estende as asas para apanhá-los, carregando-os sobre elas, e o eterno sozinho a levou, e nenhuma divindade estrangeira o ajudou. O nosso Deus e Pai querido, Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha. Ele é perfeito. Ele é fiel. Ele jamais comete erros. Ele é bom, sábio e justo. Amém? E hoje Ele te chama. Hoje Ele te chama para você ser uma rosa. Uma flor linda. Um soldado maravilhoso, uma soldada, um guerreiro do Senhor. Amém? Sermos como essa plantinha. Sairmos da zona de conforto,
sairmos da sombra e deixarmos ser trabalhados pelo Espírito Santo. Amém? Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, que esse cântico, o cântico que Deus deu a Moisés, que Ele me deu, e que hoje eu compartilho com você, que Ele está dando a você, que você medite nessa palavra de Deuteronômio 32, versículos 11 ao 12. Eu aconselho você a ler o capítulo todo na íntegra. Eu vou deixar essa mensagem na descrição do vídeo. Amém? E que ela fale muito e fale muito ao seu coração. Beijo grande, Deus abençoe. Fique com Deus. Tenha uma ótima quinta-feira. Na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.